E o segundo bloco agora vai começar agora, primeiramente, com a pergunta do irmão Atafona. Tem 3 minutos aí para fazer sua pergunta, irmão Atafona. Tudo bem. Eu não tinha percebido que eu tinha deixado fechado. Então, veja bem, a minha segunda pergunta eu tive que mudar, porque eu achei que ia debater com uma pessoa que defende o dízimo de forma tradicional, né? Está na Bíblia, tem que dar, porque se não der, está fazendo errado. E já vi que ele não pensa desse modo. A minha segunda pergunta, que eu tinha programado, era quais os tipos de dízimo que a Bíblia mostra e como aplicá-los hoje. Então, se eu fizer, ele não vai dar uma resposta a isso, porque ele já disse que o dízimo que ele entende não tem nada a ver com o antigo, né, com aquele praticado lá. Então, eu tive que pensar rápido e mudar a minha pergunta. E eu vou fazer a minha pergunta em cima do que ele afirmou na réplica dele, ok? Ele disse que esse dízimo de 10% é baseado na tradição, certo? Que é baseado no Novo Testamento e na tradição. Bom, mas visto que a Bíblia diz que nós temos que ensinar segundo as Escrituras, eu gostaria de perguntar para ele, esquecendo a tradição e indo para a Bíblia, segundo o Novo Testamento, como aplicar a questão de um dízimo em 10% para uma igreja composta de judeus e de gentios, que era o caso lá deles no início, e para nós hoje, que somos só gentios. Então, vou reformular. Ele disse que o dízimo que ele ensina, de 10%, é baseado na tradição. Mas, fora a tradição, onde na Bíblia, no Novo Testamento, ele pode evidenciar um fundamento para ensinar dízimo com 10% para uma igreja que não tem nada a ver com o dízimo do Antigo Testamento. Está encerrada a pergunta. Ok, ok. Agora o nosso irmão Flaviano aí, 5 minutos para resposta. Ok. Bom, quando eu disse baseado, assim, é na junção da tradição, mas o princípio ele é bíblico, tá? Bom, aí eu vou começar, já que eu tenho 5 minutos, eu vou começar a explicar, tentar explicar para os irmãos, que eu já vi que a gente não vai ter tanta divergência assim, mas então vou aproveitar para esclarecer algumas coisas para alguns irmãos aqui, né, que talvez porventura não saibam. É por que, na minha análise do Novo Testamento, por que a igreja cristã, eu falo igreja cristã, é a igreja a partir de Atos, capítulo 2, né? Por que a gente tem dificuldade? Eu vejo que muitos pastores, eles não querem ser tão claros como eu tenho sido, às vezes têm uma dificuldade de apresentar e ficam caçando jeitinho de apresentar dízimo no Novo Testamento, né? Por que não há dízimo no Novo Testamento? Essa é a minha afirmação. Por que não há dízimo na igreja cristã? Que eu afirmo que não há dízimo na igreja cristã. Bom, irmãos, o Novo Testamento, a igreja, ela cresce em um ambiente ilegal, de ilegalidade. Então, existem dois princípios, duas formas da gente olhar a igreja, que faz da igreja a se desvencilhar das práticas judaicas. A primeira delas é esta ideia de nós não somos judeus, nós somos igreja, não vamos praticar as práticas judaicas. Seja ela o sábado, seja ela o dízimo, seja ela a circuncisão. Vamos pegar esses três que deu polêmica no Novo Testamento. Mas, ao mesmo tempo, eles praticaram essas três coisas de maneira distinta. A igreja passou a guardar o domingo. A igreja passou a ensinar a circuncisão, do coração, a espiritual. E a igreja, ela passou a contribuir. Eu acho que é aqui que está a questão da base da minha pregação, vamos dizer assim. O dízimo lá no Antigo Testamento, ele tinha três funções. A primeira função era atender a liderança da época, que era os sacerdotes, a tribo de Levi, os líderes. Eu vou nomenclaturar assim, porque eu vou falar do Novo Testamento. O segundo objetivo do dízimo era a missão, a religião de Israel, a prática religiosa de Israel, que era o dízimo do templo, que é aquele que poderia ser revestido em dinheiro. Não é o resgate que o irmão Atafona falou, que é o segundo dízimo. E o terceiro dízimo
ele era para os órfãos e para as viúvas. Esse dízimo ele era trienal, ele era de 3 em 3 anos. Então você tinha 10% para o sacerdote anual, 10% para o templo anual e 3,3% para, porque de 3 em 3 anos, você divide por 3, 10 dividido por 3, 3,3 anual para órfãos, viúvas e os levitas, certo? Então os objetivos do dízimo no Antigo Testamento era esse: templo, religião, liderança e os necessitados. A prática do Novo Testamento, que o apóstolo Paulo e os outros apóstolos ensinam, elas também vão ter essa similaridade. Não vai se chamar de dízimo, não vai ter percentual de 10%, até para desvencilhar do judaísmo, mas a contribuição no Novo Testamento vai ser para a liderança da igreja, para os necessitados da igreja e para a missão da igreja, que eram as viagens dos apóstolos. A igreja no Novo Testamento não tinha demandas com o templo, não tinha demandas com funcionários de templo, não tinha essas demandas, mas ela tinha demandas da missão. Nós temos o apóstolo Paulo reclamando com os coríntios que os outros apóstolos poderiam levar suas famílias e ele não poderia. Então, assim, você tinha um custo de missão, você tinha um custo com a sobrevivência da liderança e você tinha um custo com os necessitados. Então, baseado nisso é que está a minha pregação. Agora, quando eu disse, se eu tirar a cultura, eu vou continuar com os mesmos princípios. Os mesmos princípios. Eu vou atender às necessidades da missão, eu vou atender às necessidades da liderança e eu vou atender às necessidades dos necessitados. O percentual é apenas um parâmetro. Eu não vejo nenhum pecado ou problema ou ofensa à palavra de Deus esse percentual. Então eu explico isso para ver se a gente amplia algumas coisas aqui. Ok. Agora vamos aí à réplica do nosso irmão Atafona, 5 minutos. Não precisa voltar o tempo não, Ronaldo. Ele disse aqui, por exemplo, que o dízimo é baseado na tradição, mas também o princípio é bíblico. Bom, no Novo Testamento para a igreja não tem o dízimo, tá? Porque quando você fala dízimo é a 10ª parte. Então não tem isso para a igreja a partir de Atos. Por que não? Porque o dízimo ele era algo judaico, apenas os judeus tinham que dar dízimo, as 12 tribos davam dízimo, ele falou que tinha 3 dízimos, na realidade tinham mais do que 3 dízimos. Tinha o dízimo que as 12 tribos davam para os levitas não sacerdotais. Um outro dízimo era o dízimo que esses levitas tiravam desse dízimo que eles recebiam e davam à família sacerdotal de Arão. Tem um terceiro dízimo, que é o dízimo das festividades, que eles guardavam um percentual para viajar para as festas anuais, e tem esse dízimo dos órfãos. Então, lá era 10%. Então, a igreja não tem nenhuma base em 10%. Ele falou que existia, para a igreja, contribuições para a liderança, mas não mostrou o texto onde diz isso. Ele disse que era para os necessitados, mas também não mostrou o texto que diz isso. O texto que eu mostrei de 2 Coríntios 8, 10 a 12, fala de fato de donativos para os que tinham necessidade. Mas é donativo, então não era dízimo. A minha divergência na resposta dele foi dízimo. Se é voluntário, você não pode chamar de dízimo, porque você induz a pessoa, mesmo aquela que vai fazer voluntariamente, a separar 10%. Eu acho que as coisas têm que ser claras, irmãos. É donativo voluntário. Mas é quanto? Não tem valor. É voluntário. Se você vai tirar 1%, 2%, 10%, é com você. Então, eu acho que não é a má fé. Ele não tem má fé em enganar os irmãos da igreja dele. Pelo contrário, ele me parece ser bem honesto. Mas eu acho que há um equívoco em chamar de dízimo. Porque ao chamar de dízimo, uma pessoa que vai ser voluntária, que quer contribuir, e ela deve contribuir, o que ela vai fazer? Ela automaticamente vai pensar, é voluntário, mas é 10%.
Então, isso não tem fundamento dentro da congregação dos cristãos no primeiro século. Eles, em nenhum momento, eles foram incentivados a dar dízimo. Eles eram incentivados a dar contribuições. E ele disse que era para a missão. Eu também não vi a apresentação de textos que digam que os donativos que as pessoas davam eram para missões. Ah, mas Paulo disse que Pedro levava a esposa. Por que ele não podia levar? Mas ele não fala que as pessoas tinham que dar para ele levar. Ele não fala que Pedro recebia donativos e levava a esposa. Ele simplesmente estava falando, não posso levar a minha esposa como Pedro leva. Então, ali não fala de dízimo, não tem esse princípio nesse texto de Paulo. Eu tenho ainda 1 minuto e 22. Então, como eu estou falando, eu concordo com ele em ensinar que não se pode pedir um dízimo baseado no dízimo que Israel dava. Isso sim seria um engano. E, pelo que eu vi, ele não comete este engano. Eu só acho que é equívoco falar o dízimo é voluntário. Não, não é dízimo. O que se pratica não pode ser chamado de dízimo. Porque a partir do momento que você chama de dízimo, você já estabeleceu um valor mínimo. Agora, dízimo de quê? A pessoa pode dar dízimo do que ela quiser, desde que ela estabeleça que é dízimo. Quando eu estabeleço para uma pessoa um donativo voluntário, a partir do momento que é voluntário, eu não posso estabelecer um valor mínimo. Não um valor R$10, R$100. Mas se eu digo que é dízimo, eu estabeleci. Então já deixou de ser voluntário. Embora não seja dito que é igual a Israel fazia. Então é esse ponto aí que, no demais, eu concordo. Agora, não há base bíblica no Novo Testamento, só há base na tradição. E eu acho que a tradição, às vezes, ela está baseada, essa tradição estava baseada no dízimo passado. Por isso que eles faziam dessa forma. Mas hoje nós não podemos usar isso aí como base, como ele mesmo disse que não usa. Mas dizer que é dízimo, aí é complicado. Ok. Agora, a pergunta do nosso irmão Flaviano. 3 minutos, fica à vontade. Ok. No meu tempo depois eu vou apresentar os textos. Bom, o irmão Marcelo Tafona falou o seguinte, que ele voltou lá no dízimo de Israel, né? Ele explicou os dízimos de Israel e disse que o dízimo era só para Israel. Bom, então eu vou apresentar um texto aqui. Não vou apresentar na tela, não, vou só falar o texto, tá? Porque eu acredito que os irmãos que estão ouvindo conhecem bem os textos, né? Samuel, capítulo 8. Samuel, para aqueles que conhecem um pouco o Antigo Testamento, é um capítulo, na verdade, os 8 primeiros capítulos de Samuel são capítulos essenciais na história de Israel, que é o capítulo de transição do período de juízes para o período da monarquia. E o período de juízes foi um período de muito fracasso e tal, beleza. Aí o povo pede um rei. Capítulo 8 de Samuel, o povo pede um rei para Samuel. Samuel faz uma série de uma lista gigantesca para os israelitas, dizendo para eles assim, olha, não é a vontade de Deus, eu estou parafraseando aqui, lógico, né, irmãos? Não é a vontade de Deus um estado político, um rei, não é a vontade de Deus. Mas já que vocês querem, eu quero dizer para vocês o que o rei tem direito. E aí, dentre a lista dos direitos do rei, ele coloca o seguinte, o rei terá direito de dizimos, ou tem algumas bíblias que falam que de dizimar as suas lavouras. Bom, quem conhece um pouquinho da história de Israel, e eu acredito que os irmãos conheçam, na história de Israel, seja Judá, o reino, seja, vou pegar cronologicamente, a monarquia, os 3 reis da monarquia não foram da tribo de Levi. Saul, Davi e Salomão. Nós temos Eframita e 2 da tribo de Judá. Os tribos dos reinos divididos, seja reino de Judá, seja reino de Israel, nenhum deles foram da tribo de Levi. Como se o dízimo é só para Israel e o dízimo é só para a tribo de Levi, por que o rei ele tem esse direito? O que levou, ou o que o irmão explica para nós, o rei, não sendo sacerdote, o rei, não sendo da tribo de Levi, ter direito a pegar o dízimo,
ou a dizimar as lavouras do povo. Isso está escrito em Samuel, capítulo 8, para aqueles irmãos que quiserem conferir, tá certo? Termina a minha pergunta. Não sei se o irmão Marcelo entendeu. Ok. Agora o irmão Atafona aí, 5 minutos para a sua resposta. Bom, eu entendi, mas ele não diz qual é o texto que diz o que ele falou que diz. Como é que eu vou responder? Eu não sei o que ele está falando. Se ele puder voltar aí para dizer qual é o texto de Samuel, se é 1 Samuel, se é 2 Samuel, e qual é o versículo. Eu preciso olhar o versículo para responder a pergunta dele. Vamos voltar. Primeiro, posso falar? Pode falar. É 1 Samuel, capítulo 8, do versículo 7 em diante. É porque o texto é longo, irmão, tá falando. Eu achei que o irmão ia identificar no que está falando. Começa a partir do versículo 11. Então, vamos lá, vamos ler o versículo 17 é o que fala do dízimo. Então, vamos lá, vamos ver aqui do versículo 7 em diante. Disse Jeová, tradução brasileira, Sociedade Bíblica do Brasil. Disse Jeová a Samuel, ouve a voz do povo em tudo o que eles te dizem, pois não é a ti que eles rejeitaram, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Segundo todas as obras que tem feito desde o dia em que os filhos subiam do Egito até o dia de hoje, pois me abandonaram a mim e serviram a outros deuses, assim como também fazem a ti. Agora ouve a sua voz. Contudo, lhes declararás solenemente, e lhes farás ver como se portará o rei que há de reinar sobre eles. Referiu Samuel todas as palavras de Jeová ao povo, que lhe havia pedido um rei, e disse, versículo 11, né? E disse, assim se portará o rei que há de reinar sobre vós. Tomará os vossos filhos e os porá nos seus carros e entre os seus cavaleiros, e eles correrão adiante dos seus carros, e os constituirá capitães de 1000 e capitães de 50, e lavradores dos seus campos, e segadores de suas messes, e fabricantes de suas armas e dos seus carros. 13. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. 14. Tomará o melhor dos vossos campos e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e dá-los-á aos seus servos. 15. Dizimará as vossas sementes e as vossas vinhas, para dar aos seus eunucos e aos seus servos. 16. Também tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores mancebos e os vossos jumentos e os empregará no seu trabalho. 17. Dizimará também os vossos rebanhos e vós sereis seus servos. 18. Naquele dia vós lamentareis por causa do vosso rei, que vós mesmos escolhestes, e Jeová não vos responderá naquele dia. Bom, a resposta aqui é simples. Quando eu li aqui o versículo 7, ele diz aqui, disse Jeová a Samuel, ouve a voz do povo em tudo o que eles te dizem, pois não é a ti que eles rejeitaram, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Então, quando fala aqui, a partir do versículo 11, que todas essas coisas aconteceriam por causa desse rei, isso era uma punição para que eles reconhecessem que eles tinham rejeitado ao próprio Criador. Então, essa questão desse dízimo aqui não tem nada a ver com o dízimo lá dos levitas. Por quê? O dízimo dos levitas era uma compensação referente ao trabalho que eles realizavam na tenda de reunião. Esse era um tipo de dízimo. Esse dízimo aqui é outro tipo de dízimo. Por que é um outro tipo de dízimo? Porque aquele dízimo que está lá em Números, capítulo 18, que fala o dízimo dos levitas, é porque eles não tinham herança na terra, eles não receberam porções de terra, mas 48 cidades. Então, esse dízimo que ele está alegando aqui, para mim, aqui em 1 Samuel, isso aqui não tem nada a ver com o dízimo que era pago aos levitas, porque a Bíblia diz que eles é que recebiam aquele dízimo, o dízimo anual. Isso aqui foi uma punição. Então, este dízimo não tem nada a ver com aquele dízimo por uma razão muito simples. Aquele dízimo eles não tinham herança na terra, Jeová era a herança deles, eles trabalhavam no tabernáculo e depois no templo, e eles não tinham como plantar, como criar gado em grande escala para se manter. Então, o dízimo que eu disse que só os levitas podiam receber
é aquele dízimo como compensação pelo serviço deles e por eles não terem recebido terra. Este dízimo aqui é um outro tipo de dízimo. Assim como você vai em Deuteronômio capítulo 14, você vai ver lá que era um dízimo que não era dado no templo. Não era um dízimo que era dado aos sacerdotes. Era um dízimo que eles reservavam, tanto que se eles morassem longe, eles podiam vender, transformar em dinheiro, levar esse dízimo geralmente era Jerusalém, por causa do templo, para a festividade anual, e eles gastavam aquele dízimo para se manter. Esse também não era o mesmo dízimo dado aos levitas. O dízimo que ele falou que era de 3 em 3 anos, dentro de um período de 7 anos, era para os levitas, para os órfãos, para as viúvas, era outro tipo de dízimo. Então, aquele dízimo anual que eles davam, descrito lá em Números 18, aquele dízimo não tem nada a ver com esse dízimo aqui, com referência ao rei. Isso era um tributo que eles teriam que pagar. Isso aqui foi determinado como tributo, como uma espécie de punição por eles terem rejeitado ao Deus deles e quererem um homem como todas as nações. Por isso que aqui diz um dízimo para o rei. Ok. E agora, para a gente finalizar aqui o segundo bloco, aí o irmão Flaviano vai ter a oportunidade da réplica, né, de 5 minutos. Ok. Eu fiz a pergunta proposital, irmão Atafona, porque eu queria abordar esse assunto, porque eu já vi, não sei como é que está a discussão nos grupos do WhatsApp hoje, mas eu via muito, pastor não pode pegar o dízimo, porque pastor não é da tribo de Levi, né? O rei também não. E o rei pegava dízimo. O irmão Atafona só está equivocado, viu, irmão? Porque é isso aí, por favor, me entenda aqui, tá? Não me entenda mal, não, por favor, tá? Eu percebi que o irmão não tem noção do que está no texto aqui. Né? Não é uma punição. Não é uma punição. Pelo contrário, é uma prática que se havia na circunvizinhança de Israel. O dízimo, o problema é que nós, leitores da Bíblia, às vezes a gente acha que em Israel se origina todas as coisas. E o dízimo, ele é uma prática muito mais antiga que o próprio Israel, que o próprio Abraão, que a própria, vamos dizer, até mesmo o texto bíblico. Até mesmo o texto bíblico é mais recente que algumas práticas, como a guarda do sábado, como a prática do dízimo, como o ter um tabernáculo. Tudo isso, Israel assimila de outras culturas e dá em Israel um caráter peculiar. Eu sempre falo nas minhas aulas para os meus alunos isso, olha, Israel pega dos povos vizinhos essa cultura e dá a essa cultura, a essa prática, um caráter peculiar. E aqui está um exemplo dentro da Bíblia que havia uma prática muito diferente do dízimo de Israel. E o dízimo de Israel, que o irmão Atafona explicou mais uma vez, irmão Atafona, com todo respeito, o irmão está equivocado. Israel tinha 3 dízimos. É porque, em alguns casos, dava dízimo do dízimo. Depois o irmão pesquisa, o irmão vê, eram 3 dízimos, mas tinha o dízimo do dízimo. Por isso que o irmão está achando que é mais de 3, tá? Mas, além do dízimo de Israel, você tinha essa prática anterior ao dízimo, porque nós temos a ideia do dízimo como algo sagrado, algo religioso. E em outras culturas, o dízimo ele era tributário, como o irmão Atafona ele falou isso no comentário dele. Aqui, dízimo é tributo. Então, dízimo não tem nada, não necessariamente é de Israel, não necessariamente é religioso. Então, se eu chamo as nossas contribuições de dízimo, eu não estou cometendo, vamos dizer assim, um crime, porque você não tem apenas o dízimo de Israel. Você não tem apenas você tem dízimos em outras instâncias. Tá certo? E no caso desses dízimos, não era voluntário, né? Esses tributos eram tributos obrigatórios, dado ao rei. Então, para que os irmãos desigrejados, e eu falo desigrejados, por favor, com o maior respeito, tá? É só para caracterizá-los, tá? Irmãos que não frequentam denominação. Parar com essa ideia de pastor não pode receber dízimo porque pastor não é levita. O rei também não era levita e recebeu. Por quê? Porque o dízimo que o rei vai receber não é o dízimo do levita. O irmão Atafona falou isso bem. Não é um dízimo tributário que já vigorava naquele tempo, não em Israel.
em outras culturas. Mas a partir desse momento, esse outro dízimo será inserido na cultura israelita. Tá certo? Então, assim, porque quando a gente fala, se eu nomenclaturo as contribuições da igreja como dízimo, não implica necessariamente ao dízimo de Israel, porque lá era dízimos. Tá certo? Então, minha pergunta foi proposital para mostrar o seguinte: não é só Israel que praticava o dízimo. Você tinha em outras culturas a prática de dízimo. Ele poderia ser de cunho religioso, como poderia ser de cunho tributário, que era o caso desse. Tá certo? E eu tenho um tempinho ainda, eu vou apresentar os textos que o irmão Atafona pediu na primeira vez. O apóstolo Paulo fala, e ele sabe em 1 Coríntios 9, o apóstolo Paulo questionando os irmãos de Corintos, que estava questionando o seu apostolado. Ele falou, eu sou igual aos apóstolos. Assim como eles podem levar suas famílias para a viagem, por que eu e Barnabé não? Por que eu e Barnabé temos que deixar de trabalhar? No final do capítulo, o apóstolo Paulo fala assim, eu não trabalho, eu não fico pesando a igreja, mas isso não quer dizer que eu não tenho dinheiro, que eu não tenho direito de receber. Tá certo? Então tem Coríntios 9, tem um monte de texto, tá?